preciso de uma poltrona. Olá, espero que esteja tudo bem convosco. Se repararem que eu pareço assim um bocadinho mais maquilhada do que o normal, é porque eu vou trabalhar ainda hoje. Portanto, é por isso que corre bem, ainda por cima hoje. Eu estou a gravar isto sábado, não é? Porque tenho estado, como eu disse no outro vídeo, com uma alergia muito complicada que não me dá muita vontade de gravar, porque depois o pessoal está sempre a perguntar: estás doente? Estás cansada? O que é que se passa? Não, pessoal, estou só com uma alergia que me deixa assim os olhos mais inchados. Mas pronto, não queria estar a deixar para amanhã, porque como vou trabalhar à noite, não sei como é que vou acordar amanhã e ainda quero ir votar, não é? Amanhã é domingo, é dia de votarmos e eu não falho nestas coisas. Portanto, vamos ver se eu consigo fazer isto hoje antes de ter de sair para ir trabalhar e se faço boa figura. A sugestão de hoje está meio que relacionada com o tema deste vídeo, não totalmente, mas eu acho que é um bom ponto de partida, portanto vamos lá. Imagina que há uma máquina que tira uma fotografia do futuro, sempre à mesma hora, todos os dias. E nessa fotografia aparece o que vai acontecer contigo amanhã, na tua sala, com as pessoas que vivem contigo. Agora imagina que começas a organizar o teu dia inteiro só para garantir que o futuro que aparece na foto se concretiza. Mas o que acontece se um dia quiseres fazer diferente? E se aquilo que vês na fotografia é algo que nunca escolherias por vontade própria? Este filme é um thriller de ficção científica sobre controlo, obsessão e sobre aquela tentação muito humana de querer saber o que é que vai acontecer. Mas a pergunta que fica é: se soubesses o teu futuro, terias coragem de o mudar? O filme é de 2014, chama-se Time Lapse. E o que é que este filme tem a ver com o tema do vídeo? Porque eu fiquei a pensar em como nas eleições e na vida em geral, às vezes parece que está tudo pré-definido, não é? Que nós não temos bem escolha. Que no fundo estamos a seguir um guião, um roteiro que alguém decidiu por nós. Porque sim, temos liberdade e temos muito mais liberdade do que muitas pessoas antes de nós, mas em muita coisa acabamos por não ter, não é? Porque ainda que tenhamos liberdade para decidir, há muita coisa na nossa vida que condiciona as nossas escolhas. E sinto que muitos de nós, mesmo votando naquilo que nos vai parecendo melhor, não é? Nunca nos sentimos totalmente representados. E claro que isso seria impossível, não é? Porque as pessoas não são iguais, as pessoas precisam de coisas diferentes, vêm de contextos diferentes, é natural que não se sintam 100% representadas. Mas no fundo fica muito difícil às vezes tomar esta decisão, não sei se vocês sentem isto também. E depois há um dilema constante que eu pelo menos sinto entre escolher aquilo que seria melhor para mim e melhor para as pessoas mais próximas de mim e aquilo que seria melhor para a sociedade, para o nosso país em geral. É que nem sempre isto significa as mesmas coisas, não é? E depois sinto que, para muitos casos, se tornou tabu falar de política, não é? Porque se associa política só a partidos, não é? A partidos e a ideologias, no fundo. Quando, na verdade, tudo na nossa vida é político, não é? Todas as decisões que nós tomamos, os nossos direitos, as nossas liberdades, o respeito que temos pelas outras pessoas, a vontade que temos de que outras pessoas também possam ter direito a uma vida melhor, tudo isto é político e não tem a ver com ser de esquerda ou de direita, embora, a meu ver, existam aqui algumas coisas que tendam mais para um dos lados, mas nem tem a ver com querer votar em partido X e defender partido Y. Tem a ver com queremos falar sobre coisas que são importantes no nosso dia-a-dia. E eu que sempre gostei de falar destas coisas, mas nunca quis falar sobre partidos, e isto é uma escolha minha, é uma escolha que eu não sou propriamente obrigada a ter, mas que tenho por escolha e porque sinto que tenho essa responsabilidade. Como alguns de vocês sabem, eu estudei jornalismo e eu continuo a achar que jornalistas nunca deveriam dizer eu voto em X ou eu vou votar em Y, só que depois há aqui também uma divisão que eu acho que a maioria das pessoas não consegue distinguir. E eu digo isto porque algumas pessoas me chamam jornalista e eu nunca exerci jornalismo, e mesmo outras personalidades de entretenimento, muitas das vezes as pessoas acham que são jornalistas, apresentadores de televisão, da rádio, etc. E, por norma, não, normalmente as pessoas que estão na área do entretenimento, a apresentar um programa que não seja um telejornal, por exemplo, não são jornalistas e muitas vezes, inclusivamente, para poderem fazer publicidade, para poderem ter marcas a patrocinar os seus programas, não podem mesmo ter carteira de jornalista. Ou seja, eu por acaso também tenho as minhas dúvidas entre certas pessoas com muita exposição dizerem em que partido é que votam, têm esse direito e legalmente têm, a mim faz-me confusão e, apesar de eu não ter muita exposição e de não ser muito conhecida, por poucas pessoas que eu possa vir a influenciar, eu não quero que isso aconteça, porque eu acho que o voto tem de ser mesmo uma coisa que parte de nós, dos nossos conhecimentos, daquilo que nós queremos para nós e para a nossa sociedade e daquilo que nós pesquisamos. E o que tem de acontecer é que nós temos de incentivar as pessoas a pesquisar e a procurar saber em quem é que querem votar. Pelo menos para mim é assim que faz sentido. E gostava muito que mais pessoas tivessem esta consciência. Não que eu tenha algo contra o sentido de voto de uma pessoa ou de outra, mas porque gostava mesmo que mais pessoas tivessem esta vontade de influenciar as pessoas a querer saber mais, a informar-se,
a procurar, também a refletir, não é? A refletir, ou seja, defendermos ideias e não partidos propriamente ditos, porque também sinto que muitas pessoas assumem os partidos um bocadinho como clube de futebol. Eu acho que isto nas gerações mais novas já está a acontecer menos e eu tenho visto pessoas nas redes sociais que claramente, ou porque já o disseram, ou porque se nota claramente que estão associadas a um partido específico, mas ainda assim a criticarem esse mesmo partido. E eu acho que isso faz parte, não é? Nós votamos naquele partido, mas queremos também que ele resolva coisas dentro dele. Queremos que ele assuma os erros, não é? Quem diz partido diz deputados, diz ministros. Tem de haver mais exigência para com as pessoas que nós escolhemos para nos representar. E chateia-me que estejamos constantemente em eleições agora, e isto não é porque eu gosto do governo que está agora de todo, não é por causa disso, é porque eu sei que, primeiro, há muita instabilidade política à conta disto, e não estou a dizer que não tínhamos de ir. Estabeleceu-se que tínhamos de ir a eleições, eu respeito isso, amanhã vou votar. Mas custa-me saber que, primeiro, estamos com muita instabilidade política quando precisávamos de estar mais estáveis, e também porque eu sei o custo que representa para o nosso país de cada vez que nós temos eleições. Aliás, eu estou a dizer que eu não sei os números exatos, mas tenho uma percepção muito clara de que é um exagero e é um dinheiro que nós sim devemos gastar nas datas em que é suposto para exercer a democracia, como é óbvio, mas estarmos constantemente a fazê-lo é muito mau. É um gasto que não sei até que ponto deveríamos estar a fazer. Mas pronto, mais um motivo para que nós amanhã votemos em consciência, pensando naquilo que queremos para o nosso país. E isto não é pensar, eu quero que aquele partido ganhe e que seja só aquele partido a tomar decisões, porque é importante que exista esta variedade, não é? Por isso é que temos um parlamento e é importante ouvir sempre opiniões e visões diferentes. Eu sou desta opinião, embora eu acabe sempre por votar num partido, não há um único que eu diga representa-me a 100%. Eu vou votando naquele que me parece melhor, tentando pesar aquilo que eu estava a dizer, o que é importante para mim, o que é importante para as pessoas à minha volta, o mundo à minha volta. Mas percebo porque é que é uma decisão às vezes difícil para a maioria das pessoas, não é? Tem a ver com muito pouco incentivo a que se procure, com muito apontar de dedo, se não votas nisto é porque não te preocupas com os outros, é porque só pensas em ti, é porque és ignorante, é porque és burro, não é? Em vez de tentarmos educar as pessoas e trazer as pessoas para aquilo que nós acreditamos que é o lado bom, para as ideias que podem ajudar o mundo a crescer e ajudar a que mais pessoas tenham uma vida digna. Não, estamos só aqui a apontar dedos e a criticar as pessoas e a chamá-las de ignorantes. Eu, ignorante, me confesso em muitas coisas. Em relação à política, acho que já fui mais e inclusivamente caía muito no populismo, não é? E assumo a culpa de já ter publicado vídeos que, sim, foram populistas, mas nunca foram com o intuito de ganhar visibilidade à conta disso, mas sim com o meu sangue a ferver por estar revoltada com as coisas e não ver mudança e não ver ninguém a ter vontade de mudar. Hoje em dia eu já penso muito mais antes de falar sobre certas coisas. Tenho evitado cada vez mais falar sobre política, como já disse aqui noutros vídeos, porque sinto que faz mais mal do que bem de cada vez que eu pego em certos temas, e então prefiro às vezes ou abordar as coisas de uma perspectiva um bocadinho mais cómica para criar aquele desconforto naquele tema, mas ao mesmo tempo acrescentar um bocadinho de leveza, e também para evitar que eu esteja às vezes a fazer meio que uma propaganda sem querer de coisas que mais tarde eu percebo que até mordi a língua e que não eram bem assim. Ou, no fundo, coisas que eu não domino bem, não é? Tenho tido cada vez mais cuidado, mas às vezes também tenho medo de me estar a castrar demasiado, de falar de certas coisas, de defender coisas em que eu acredito e, ao mesmo tempo, marcar a minha posição. E ainda que eu às vezes até dê a minha opinião sobre certas coisas, há alguns temas que eu prefiro partilhar opiniões de pessoas com quem eu concordo do que estar eu a repetir a mesma coisa, porque já sei que não vou acrescentar nada e que vai atrair um público que vai incitar ao ódio. Inclusivamente até sinto que posso ser mal interpretada. Mas pronto, divaguei aqui um bocadinho sobre o porquê de eu não falar tanto sobre política, o porquê de eu não dizer em quem é que eu voto, e isso eu vou manter. E espero mesmo que todas as pessoas que me seguem nunca votem num partido porque acham que eu voto nesse partido. Para já, porque já muita gente se enganou. Já imensa gente disse, tu votas não sei o que, tu votas não sei o que mais, e às vezes coisas que não têm nada a ver e sempre errados. E não interessa em quem é que eu voto. Interessa a pessoa que vocês vão sabendo que eu sou, que eu vou transmitindo os valores que eu defendo. Se a partir daí vocês se identificarem com esses valores e forem ver os programas e perceberem que partido X ou Y é o partido certo, de acordo com aquilo em que vocês acreditam, acho ótimo. Mas que nunca seja porque eu digo, eu votei em
X, vocês votarem também. Aliás, isto esteve para me acontecer, mas a sorte é que eu tinha 14 anos e eu ouvi uma pessoa que eu admirava muito a dizer: eu vou votar no não sei quê. Nem vou dizer qual. E na altura eu pensei, se eu votasse agora, votava neste. E ainda bem que ainda tive 4 anos para pensar melhor sobre o assunto. E tudo isto para dizer que eu percebo porque é que algumas pessoas até pensam em não votar ou fazer um voto nulo. O voto nulo ou o voto em branco é um direito, mas acaba por ser assim, estamos a perder uma oportunidade, não é? De contribuir para eleger quem está no governo, não é? E isto não significa o partido que vai necessariamente ganhar as eleições e formar governo, mas depois temos todos os outros deputados que estão na Assembleia, não é? Portanto, é muito importante percebermos isto, que nós não estamos a votar numa pessoa específica e que também não necessariamente estamos a votar no partido que vai ganhar as eleições, mas podemos estar a contribuir para aquele partido, se calhar mais pequeno, fazer a diferença. É uma ideia. De qualquer das formas, eu não vou dizer-vos votem nisto ou votem naquilo, vou sempre dizer-vos votem. Portanto, este vídeo sai no domingo, se calhar muita gente já vai ver depois das eleições, mas se ainda estiverem a ver no domingo, por favor, votem. E quando houver outras eleições, votem também, porque é um direito nosso e eu acho que deve ser considerado também um dever, não é? Porque lá está, como eu dizia, às vezes parece que o nosso futuro já está todo traçado, não é? Acabamos por ter muito poucas escolhas. Gostávamos de ter uma profissão, mas não temos porque não conseguimos emprego ou porque essa profissão paga mal. Gostávamos de ter 3 filhos, mas não conseguimos porque nesta economia ter um já é um suplício. Ou seja, pensarmos quem são estas pessoas que vão tomar decisões sobre a minha vida e sobre o meu futuro. Era esta a minha mensagem. Espero ter sido clara o suficiente e não ter divagado muito, sabendo que divaguei. Mas espero que vocês tenham entendido a mensagem. E por fim, vamos terminar com um grupo de pessoas que me irrita muito. Pessoas que não conseguem só dizer que não gostam de uma coisa. Não, têm de deixar claro que são melhores do que tu por causa disso. Eu acordo logo quando o despertador toca. Nem percebo como é que há pessoas que carregam no snooze. Eu não bebo álcool, acho horrível. Como é que as pessoas precisam disso para se divertir? Eu nunca precisei de terapia, sempre consegui resolver os meus problemas sozinha. Pão, não como desde 2017 e nunca mais adoeci. É só uma questão de ter disciplina. Eu não vejo televisão, muito menos reality shows. Não, eu só leio livros. Redes sociais, não uso, aquilo só faz mal. Pop e funk, isso nem é música. Eu só ouço jazz, música clássica, essas coisas. Tudo bem não se gostar de certas coisas, mas estas pessoas não estão a partilhar só pelo gosto pessoal. Estão a lembrar que os outros estão errados. Os outros são menos por gostarem. Eu até diria que dávamos um troféu a essas pessoas, para elas terem a certeza de que são melhores do que nós. Tipo, parabéns, rainha do autocontrolo. Vai dormir às 8 da noite, sem pão, sem vinho, sem distrações mundanas. Agora também vais ajudar a colecionar. Qual é a frase do ou não que te irrita mais? E o pior é que em algumas coisas eu já fui esta pessoa irritante. Portanto, eu consigo perceber, não é? Agora, com alguma distância, eu percebo que realmente muito irritante. Vamos escolher um comentário do último vídeo. O vídeo era sobre scams e esquemas de pirâmide e eu tinha perguntado como é que funcionavam as burlas por chamada telefónica, aqueles números que nos andam sempre a ligar. E aqui o Some Potato. Olá, relativamente às chamadas pode ser assim, não roubam os dados só com a chamada, mas sim estás a confirmar ao sistema que há alguém aí com um número de telemóvel e começam a chegar mais e mais chamadas ou até alguma vez uma pessoa a tentar fazer o scam. Noutros países, quando ligam a oferecer seguros ou alguma coisa assim, o que estão a procurar é o sim. Exemplo, estou a falar com a Ana, está-me a ouvir? A senhora está bem disposta? E nós respondemos sim. Com isso já ficas a aceitar o produto. Mas acho que na Europa tem mais proteção para isso, mas mesmo assim, resumo, só com, eu acho que era atender a chamada, não há problema nenhum, mas instalar apps ou enviar códigos que recebes estão a tentar entrar no teu qualquer coisa system, não sei. Ou assim, percebi, acho que esta resposta ajudou muito a ter aqui uma noção, mas ainda assim tenham cuidado. Se puderem não atendam e se atenderem e perceberem que é estranho, não respondam, não digam nada, desliguem, bloqueiem, isso tudo. E pronto, está feito, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar like aqui no vídeo, de me seguir e de ir interagindo também nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição e nós falamos no próximo vídeo.